Olá pessoal! Hoje começamos a terceira aula do curso Beabá do Design Gráfico para Liberais. Dessa vez eu tenho só um aviso para dar. As atividades da semana passada ainda estão em processo avaliativo e muito em breve vocês receberão a atividade, não se preocupem. Agora sim, vamos para as cores. Nós vamos começar identificando os aspectos mais importantes das cores, os seus sistemas. No nosso dia a dia, a gente lida muito com os sistemas RGB e CMYK. Se fosse para resumir em uma frase, eu diria que o RGB é digital e o CMYK é físico. Mas nós vamos um pouquinho além disso. O RGB, vermelho, verde e azul em inglês, ele é utilizado principalmente em telas. Então, em dispositivos móveis como tela de computador, celular, televisão, enfim, tudo que for digital vai utilizar o sistema RGB de cores. Elas geralmente são cores bem mais vivas, por isso que a gente consegue enxergar cores como cores neon, tipo verde, rosa e amarelo nas postagens. Cada letra vai de 0 até 255. O vermelho, por exemplo, ele é composto pelo código R255, G0 e B0. Ainda sobre as cores digitais, a gente também tem um sistema hexadecimal. Ele vai de 1 até 9 e de A até F. E ele nos dá as cores por hashtags. Por exemplo, o hashtag FFFFFF é a cor branca e o hashtag 000000 é a cor preta. Já o CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e preto em inglês, ele é o sistema mais utilizado para impressões. Essas 4 cores, quando elas são combinadas, elas formam todas as outras cores que nós enxergamos. E ela funciona da seguinte maneira. Cada um desses 4 pigmentos eles são impressos em pontos com ângulos diferentes. E quando eles são combinados, formam uma mistura de cores, como vocês podem ver a seguir. Cada uma dessa letra vai de 0 até 100. Com conta-fio ou com uma lupa, é possível analisar com mais precisão a união desses pontos. Toda impressão que contém uma imagem colorida, como uma fotografia, por exemplo, ela vai ter no mínimo 4 cores, que é o CMYK. Mas eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso na aula de impresso, não se preocupem. As cores CMYK, elas costumam ser pouco saturadas. Isso quer dizer que elas não são tão vivas como as cores RGB, uma cor de tela. Mas a gente tem várias embalagens, tem vários cartazes que apresentam essas cores vibrantes. Como que isso acontece? Isso acontece porque 4 não é o limite de cores. Nós temos cores especiais. E para estudar um pouco sobre as cores especiais, a gente precisa entender um pouquinho sobre o Pantone. A Pantone, ela é uma empresa bastante conhecida por padronizar as cores. Eles criaram essa escala, essa linguagem objetiva, em que qualquer impressora em qualquer lugar do mundo consegue reproduzir a cor da maneira mais fiel e precisa possível. Ela funciona da seguinte maneira. Se você quer garantir que a cor escolhida seja a cor que vai sair no papel, você pega uma escala Pantone impressa, escolhe a cor, o código dela, passa essa cor e esse código para um programa tipo Photoshop ou Illustrator e depois você envia o direcionamento para a gráfica. E diferente da impressão CMYK, que tem aqueles pontinhos que eu comentei, a impressão com a Pantone será lisa e uniforme, porque ela é uma tinta especial. Usando um iPhone 11 Pro Max, o nosso querido Arthur Rezende, que é o estagiário da equipe de comunicação, tirou uma foto da embalagem que estava com ele. Reparem que nós conseguimos enxergar todos os pontinhos do limão e a parte azulada da embalagem está totalmente uniforme. Isso porque eles utilizaram uma cor especial para impressão. Por ser mais caro utilizar essa cor específica, geralmente é o método utilizado por grandes empresas, como a Coca-Cola, Melita, entre outras. E só grandes gráficas fazem esse tipo de trabalho. E também só funciona para cores sólidas ou degradês. Não funciona para impressão de fotos, por exemplo. Para fotos impressas, como vocês viram, as cores utilizadas são do sistema CMYK. Aqui nessa foto eu identifiquei 7 cores. 4 do CMYK, usadas no limão, uma no fundo azulado, outra no leão, que é um azul mais escuro, e a última, que é essa tagzinha verde escrita limão. Eu também testei a capa de um livro do meu namorado, que esse azul ele parecia muito como se fosse o oceano puro, né, da impressão CMYK, só que quando a gente aproximou com a tela do celular, eu percebi que ele tinha alguns pontinhos, então provavelmente teve a adição de magenta ou talvez de preto mesmo, para que seja um azul um pouquinho mais escuro do que o azul oceano puro, né? E eu acho o máximo que dependendo do seu celular, você consegue usar ele como lupa e você consegue analisar todos esses pontinhos.
É muito legal ver essa retícula. Agora a gente já tem meio caminho andado. Vocês já sabem que a gente tem um sistema de cor para tela, que é o RGB, e também que a gente tem um sistema de cores para impressão, que é o CMYK. O próximo passo é entender um pouquinho sobre matiz, saturação e brilho, porque elas nos contam um pouquinho mais de detalhes sobre o tipo de cor que nós vemos. A matiz é o mais fácil. O matiz é a própria cor. É o mais fácil de lembrar, não tem nenhum segredo. Já a saturação, ela é ligada com a intensidade. Uma cor muito viva é uma cor bastante saturada. E quando você tira a saturação dela, ela vai ficando mais cinza. E o brilho é a variação de branco e de preto dentro de uma cor. Uma cor com alto brilho vai ter mais adição de branco e uma cor com menos brilho vai ter mais adição de preto. E claro que os três eles são usados em conjunto, eles não são usados isoladamente. Nós temos algumas combinações que nos auxiliam bastante, que são baseadas nas harmonias das cores. Todas elas usam o círculo cromático. Eu trouxe as imagens de exemplo do GFC Global. Eles têm um vídeo sobre cores que é muito bacana que eu vou mandar para vocês no conteúdo extra. A primeira combinação é a combinação monocromática, que ela é basicamente uma variação na sua tonalidade. Você escolhe somente uma cor, nesse caso o vermelho, e você varia então a saturação e o brilho dela. A segunda combinação é a análoga, e ela apresenta as cores que estão lado a lado no círculo cromático. A terceira combinação é a combinação complementar, e ela envolve cores que estão opostas no círculo cromático. Nós temos também a combinação complementar dividida, que as vizinhas da oposta se combinam. E por fim, a combinação triádica, que é formada por um triângulo equilátero dentro do círculo cromático. Reparem que nós temos dois triângulos, mas que eles são diferentes em angulação interna. No site da Adobe, a gente consegue fazer ótimas combinações utilizando essas harmonias. Eles mesmos já dão as regras aqui na lateral e vai montando de acordo com o que você precisa. Aqui tem o análogo, monocromático, a tríade, complementar, a complementar dividida, quadrado, composto, de sombras. Daí é só você variar que ele vai te dando as opções. Uma outra possibilidade é de explorar cores que outros usuários já criaram. Eu gosto bastante de procurar algo baseado em alguma coisa que eu gosto. Então, aqui a gente tem a cor do ano, que é esse azul. Ela é escolhida pela Pantone, que é a primeira que aparece como sugestão, algumas combinações. Daí aqui, vou procurar, por exemplo, o Wes Anderson. Se eu usar o Wes Anderson na pesquisa, quem salvou as cores com essa tag vai aparecer para mim. Aqui a gente tem algumas imagens de filme, algumas imagens semelhantes, inspiradas. E tem já o código de cada uma dentro dessas links. Você também consegue montar a sua própria combinação de cores. Dentro do Criar e Extrair Tema, a gente consegue selecionar o nosso arquivo. Deixa eu pegar uma foto de estoque aqui. E a partir dessa foto, o programa vai nos dar algumas das cores que estão nela. Pode ser mais colorido, com brilho, suave, profundo, escuro ou nenhum. Você decide, você também pode pegar amarelos mais intensos, um verde aqui, com mais sombra, um verde mais clarinho. Pode tentar talvez pegar esse verde escuro. Enfim, você é livre para selecionar a cor, depois você pode salvá-la. Você consegue montar a sua própria combinação de 5 cores e ainda tem acesso aos códigos para utilizar nos programas. Esse site é uma ótima ferramenta. Mas vamos voltar aqui para a aula. Essas duas cores elas combinam muito bem quando estão puras, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que prestar atenção no contraste que a gente tem quando a gente escolhe uma cor para o texto e uma cor para o fundo. Eu peguei esse exemplo aqui do tutorial Master e eu vou deixar o link para vocês disponível como conteúdo extra. Ele fez essa combinação de azul com vermelho, que é uma combinação de certa forma complementar, mas isso não quer dizer que todo azul vai combinar com todo vermelho. E a melhor forma da gente perceber esse contraste entre as cores é utilizando o modo de saturado, que seria o modo em preto e branco. Aqui a gente percebe que as cores têm pouca diferença de brilho, o que torna difícil a leitura. Então o melhor a fazer é ajustar a cor delas para que elas sejam mais contrastantes. Depois de ajustar, as duas já estão com mais contrastes de brilho e bem mais agradáveis ao olhar. E é uma diferença sutil, que às vezes a gente não percebe quando a gente está criando uma primeira peça. Nós também temos as cores neutras, que são o preto, o branco e o cinza. Elas são muito usadas como auxiliares para as outras cores. E uma coisa que eu gostaria de passar para vocês é que uma cor ela pode ser tanto quente como fria.
A Prismacolor, por exemplo, ela é uma empresa de marcadores e eles produzem tanto o cinza quente como o cinza frio. E dependendo então da quantidade de vermelho ou de azul, uma cor pode ser mais quente ou mais fria, respectivamente. A última observação é que as cores saturadas elas são lidas como mais jovens, enquanto as cores dessaturadas elas são vistas como mais maduras. Por isso que é muito comum a gente ver empresas mais moderninhas utilizarem as cores mais vibrantes, enquanto as empresas tradicionais usam cores convencionais. E sobre a psicologia das cores, eu vou ser um pouco mais breve. Nós já sabemos que certas cores elas têm mais impacto na nossa vida, como por exemplo uma placa de pare que é vermelha ou um sinal de erro numa interface de um site. E há pelo menos 4 efeitos que são os que mais percebemos quando a gente analisa cores. Nós temos o efeito biológico, que seria a nossa sensibilidade às cores baseada em alguma característica mais primitiva. Como o vermelho ele nos remete ao sangue, à carne, por exemplo, ele também pode ser relacionado a algo mais perigoso ou apetitoso. Já o efeito emocional das cores ele é bem semelhante. Os dias mais cinzentos eles costumam nos deixar mais deprimidos, enquanto os dias mais ensolarados eles nos deixam mais enérgicos. O efeito psicológico das cores eu diria que é o mais comum. Quando uma marca usa para determinada cor, a gente tende a reconhecê-la por aí, mesmo sem nenhuma outra indicação. E também temos o efeito cultural. Na maioria do Ocidente, o preto ele é visto como uma vestimenta de luto, enquanto em outros países o branco pode ser mais utilizado. Por isso que o contexto é uma das partes mais importantes quando a gente fala de cor. Se a gente quer vender para um tipo de região específica, a gente precisa muito explorar quais são os usos das cores naquele segmento e entender o comportamento do consumidor. Outra coisa que costuma aparecer são essas cores por segmentos. É muito comum que o setor tecnológico utilize o azul e que marcas que queiram um pouco mais de requinte utilizem o cinza. Por aí vai. Para finalizar, eu deixo aqui um dos muitos infográficos que a gente encontra quando a gente fala sobre cores em segmentos. A atividade da semana será encontrar em revistas ou em artes da internet um exemplo para cada uma das combinações abaixo. Combinação monocromática, análoga, complementar, complementar dividida e triádica. A segunda etapa será criar uma paleta harmônica no Adobe Color usando uma das combinações acima. Vocês podem me enviar só a captura de tela, não precisa do link. Quem quiser participar da atividade, o formulário vai estar aberto até o dia 10 de abril, às 9 da manhã. A terceira etapa ela não é obrigatória, mas se vocês tiverem um bom celular para registro ou uma lupa ou até mesmo conta-fio em casa, eu recomendo fortemente que vocês peguem seus livros, suas embalagens, seus impressos e analisem com ele, porque é muito bacana ficar vendo quais são as cores que são uniformes, que seriam essa utilização do Pantone, ou quais são as cores que são feitas com Semic mesmo. Por hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Até semana que vem.